Eu sou Trícia Tadros e nós continuamos aqui na Record News Manaus TV Diário, analisando com a psicóloga Mari Reis esse caso, Dídia Cardoso, que é um dos casos mais estranhos que a gente teve contato na nossa vida. Bom, nós falamos sobre os 3 personagens principais. Agora, vamos falar um pouco sobre a seita, né? Sim. Nós estávamos falando, né, no capítulo passado, sobre a imagem das cobras, as tatuagens, a permanência de cobras. Geralmente, todos tinham acesso a cobras, né? E a gente falou que poderia ser um símbolo, né, da seita, de uma seita criada pela própria mãe. Uhum. A seita, ela dizia que havia ressuscitação, né, e que eles teriam paz e uma vida mais longa usando a cetamina. Na verdade, eles parece que utilizam um livro, né? Isso. Cartas de Cristo, com uma interpretação completamente errônea, para embasar esse teu raciocínio, né? E aí eles utilizavam a droga para atingir esse Êxtase, né? esse êxtase todo, né? Essa seita, pai, mãe e vida, né? Ela é referida em vários trechos. Alguém destacou vários trechos de redes sociais de outras pessoas, onde essa mãe sempre terminava com pai, mãe e vida. A que ponto ela acreditava realmente nessa loucura e a que ponto você acha que ela utilizava isso como forma de manipulação das pessoas que pertenciam a essa seita? Eu acredito mais na parte da manipulação, do poder. Ou seja, eu estou te oferecendo isso porque você vai ganhar, né, o universo, a paz. Você vai ter uma outra vida após essa daqui. E nesse mundo ela seria a pessoa mais importante. Porque ela criou. Ela era a chefa maior. Tanto que ela se considerava como se fosse a mãe de Deus naquela seita. Quando ela fala, né, da seita, inclui ela, o filho e a filha. O que a gente deixa assim, Trícia, nessa questão, todos ali, aparentemente, existiam alguns transtornos por trás. O narcisista é um transtorno de personalidade e que ele é capaz de fazer tudo para poder estar no poder, para ele poder manipular, para ele poder tomar frente de tudo. E esses filhos vieram dessa mãe desde muito cedo, sendo criados dessa forma, e eles acabaram que sempre obedecendo a mãe. Você vê que é um rapaz de barba, né, é uma mulher já, e mesmo assim eles tinham o comportamento de crianças a obedecer essa mãe. Observando aqui esse rapaz, o Ademar, né? Ele tem algumas tatuagens. Algumas dessas tatuagens te dizem alguma coisa? É como eu te falei, a cobra ela está em todos. E uma aqui que me chamou a atenção, pai, mãe e vida. Né? Aí você vê aqui a característica realmente de uma seita firmada. De uma questão, no final da frase, né, da seita, ela coloca a vida. É como se os filhos precisassem, sim, se dopar, se drogar com isso para poder ter uma vida. Aqui eu vejo 1993, provavelmente o ano de nascimento dele, né? Aqui as cobras, né? A seita, a borboleta, que pode ser o símbolo da transformação, né? Uma cruz. Uma cruz, uma flor de lis, né? E olha só, a presença da flor de lis aí, né? Sim. É uma coisa que a gente não tinha observado. De repente, esse tipo de associação criminosa pode ser inspirada em outra associação criminosa já da nossa memória criminal? É impressionante, né? Olhando também, os olhares são muito significativos, né? A gente consegue observar também, principalmente na questão
da mãe sempre um olhar de superioridade, né? Você pode, assim, arriscar imaginar se essa mãe tinha ódio, inveja ou alguma coisa, algum sentimento negativo com relação à filha? Geralmente, Trícia, pais narcisistas, eles não têm um sentimento de pai e mãe normal. Existe o ódio, a inveja, existe a raiva, eu quero ser você, né? E isso acaba que adoece. Na verdade, os filhos, eles não adoeceram agora, depois de grande, depois de adulto. Se a gente for a fundo e procurar... Eles já tiveram uma criação adoecida, né? Desde criança, eles já têm esses sinais de obediência. E aí você vê, não sei se é real, porque as pessoas colocam na rede social o que querem, você vê que existe a possibilidade de ela fazer os irmãos manterem relações sexuais. Não sei se você viu isso. Eu vi, mas você acredita que isso possa ter acontecido? Tem até uma história de que esse que seria o noivo da Dídia tivesse rompido com a Dídia porque a Dídia havia descoberto um relacionamento sexual entre ele e a mãe. Sim. Sob efeito de drogas, eu acho que ninguém é de ninguém, né? Exatamente. Bom, então, aqui a gente vê uma família teoricamente bonita. Perfeita, né? Então, vamos logo concordar que foto de Instagram, família de Instagram, o que acontece nas redes sociais nada tem de real? Vamos começar a aprender isso de uma vez por todas? Você olhar as pessoas na rede social, olhar o comportamento, as viagens e tudo mais, não quer dizer que você conhece aquelas pessoas, né? Existem ali vários personagens, né, criados. Existem os pais de Instagram que aparecem a cada 15 dias, tiram um monte de foto, mães de Instagram, enfim. Bom, mas olhando aqui, você vê uma família normal, né? Perfeita, você não vê né? nada de... E eu acho que o fato delas terem um salão de beleza também ajudava muito a disfarçar, né, aqueles olhos inchados com que a gente encontrou a mãe no momento da prisão, né? Que mais? Aqui você vê, olha, o irmão, como não tem maquiagem, ele tá com os olhos parcialmente inchados, né? Sim. O que já nas mulheres a maquiagem disfarça bastante, né? Alguém apareceu dando depoimento de ter estado nessa seita e não ter se adaptado a essa realidade? Porque parece que, assim, uma das funcionárias aqui foi liberada para prisão domiciliar. Ela era responsável por adquirir o medicamento, né? Sim. Esses medicamentos viriam de uma clínica veterinária, né? O responsável técnico por essa clínica veterinária, até o momento dessa gravação aqui, não está desaparecido, né? E eles faziam uso dessa droga no momento em que eles começavam lá todos os procedimentos, os rituais da seita, certo? Certo. Assim, Trícia, eu acredito que, por fim, ele já não estava fazendo só na seita. Já estava sendo direto, de uso contínuo, né? Contínuo, exatamente. Porque até então, nesse primeiro momento, na seita, eles dizem que a partir daquela droga, a pessoa começa a ganhar poderes, não é isso? Isso. Só voltando um pouquinho na aparência das redes sociais. Eu sempre falo para os meus pacientes que parar de se comparar com o outro. Nem tudo que você vê nas redes sociais é real, como a Trícia falou. Aqui tem uma família perfeita, uma família de classe média alta, uma família estudada, ela é formada em química,
né? A mãe da... A mãe é química. Formada então, em química. Então, ela tinha perfeita consciência do que ela estava manipulando. Um dos pontos da mãe narcisista. Ela já sabia o que ela queria. Ela ia mexer em química, ela poderia transformar no que quisesse. Até porque ela sabia os danos que causaria a droga que ela estava injetando. Então, alegar ignorância, ela não pode de maneira alguma. Ela tinha o conhecimento. Uhum. Aí, gente, o que eu falo para vocês em relação a comparações nas redes sociais. A depressão, a gente precisa desconstruir que a depressão é você estar ali numa cama, sem tomar banho, sem se alimentar e feia. A depressão é isso. Ó. Às vezes, ela vem muito fantasiada nos dias atuais com essas características de todo mundo feliz. A depressão com um sorriso no rosto. A depressão de alguém que está com um sorriso e sai e vai ali e tira a vida. Então, a gente precisa ter cuidado nessas comparações e ser mais observador no sentido do colega que está ao lado. Uhum. As dores, elas são escondidas através desses sorrisos, das drogas, né? Camuflam-se muito isso daí. Aliás, é você ir buscar fuga numa questão de adoecimento. Aliás, muita gente que eu conheço, que eu pessoalmente conheço, ela, no momento que liga a câmera, ela vira outra pessoa. Ela tem um personagem em rede social. E isso é uma coisa muito séria, gente, porque vocês estão admirando e tentando seguir uma vida, né? Eu não estou falando você especificamente, estou generalizando, seguindo uma vida irreal de pessoas que são muito mais falhas do que você, que têm uma vida muito pior do que a sua. Então, vamos voltar a viver o mundo real, a vida real, e não romantizar essas pessoas como modelos de alguma coisa na vida. Não. Essas pessoas que estão nas redes sociais, que supostamente influenciam outras pessoas, nem sempre são um exemplo para ninguém, né? Sim. E a gente precisa estar atento a esses comportamentos, porque existe muita gente com essa comparação e esse adoecimento. No caso daquela criança, tá? Aquela criança provavelmente foi retirada de lá pelo avô, né? Não estão referindo a respeito da criança, até porque a criança tem outro tipo de proteção. Eu quero te pedir, depois do intervalo, você falar um pouco que danos conviver naquele ambiente pode causar àquelas crianças. Ok. A gente pede um minutinho de comercial e volta já já. Voltando aqui, tratando desse caso que nos chocou a todos, o caso Dídia Cardoso, com a psicóloga criminalista Mari Reis. Mari, nós falávamos antes do comercial a respeito da criança, né, dos traumas, dos danos causados àquela criança que viveu nesse ambiente tão complicado. Tóxico, né? Durante um período ali, a gente não pode precisar quanto tempo viveram, né? Porque as pessoas que fazem uso de droga têm a vida muito instável e uma hora vai para um lado, outra hora para o outro. Mas, enfim, a criança presenciou cenas que nenhum adulto, nenhum de nós, talvez tenha presenciado durante a vida toda e uma criança tão pequena presenciou. Essa criança, ela tem a possibilidade de simplesmente esquecer aquilo que aconteceu com ela e ter uma vida normal? Ou ela vai carregar marcas para a vida toda? Trícia, as marcas, elas são ali muito intensas, muito fortes. Dependendo muito da idade dessa criança, mas na psicologia a gente fala que se uma criança de 4 anos ela consegue trazer muitas lembranças na vida adulta, né? E essa criança ela vai ter traumas. Ela vai trazer aqueles... Não que ela vá usar, tá? Não estou falando isso. Mas é uma criança que ela pode desenvolver uma depressão, ela pode ser uma criança mais restrita, mas no cantinho dela. Ela trouxe imagens. Se nós que estamos aqui fora
nós vimos imagens que foram super agressivas para a gente, adulto, imagine para uma criança que conviveu. De repente, essa criança pode ter nascido naquele meio. Né? As drogas, as relações sexuais, porque as pessoas que estão drogadas, elas não têm limites, elas não têm aquele respeito, né? E acabava que ficava todo mundo junto e misturado. A criança ficava pedindo a droga inocentemente, sem saber o que era, sem saber os danos que causa, mas para ela era normal, porque eu falo sempre que nós somos os espelhos dos nossos filhos. Se eu vejo que os meus pais estão fazendo algo e aparentemente é legal, mesmo sendo ilegal, que eu não tenho conhecimento, eu vou querer adotar aquilo para mim. Então, é uma criança que pode desenvolver agressividade na escola, é uma criança que pode não conseguir dormir à noite, é uma criança que pode desenvolver ansiedade. Essa criança, tenho quase certeza que tem ansiedade pelo que via, por ver sangue, por ver aqueles adultos ali tendo uma transição de alguma forma. Então, os danos são muitas vezes irreparáveis. E a insegurança que essa criança pode viver, né? Porque eu tenho relatos, eu tenho convivência com algumas crianças que têm hoje uma nova vida, mas que foram filhos de pessoas dependentes químicas, que elas tiveram vivências horríveis, né? Onde o dependente químico simplesmente cobria as crianças com um lençol como se elas não fossem enxergar nada através dos lençóis. Sim. Simplesmente trancavam dentro de armários como se elas não fossem escutar nada dentro dos armários, né? E sempre essa instabilidade na vida, né? Uma hora está num lugar, outra hora está no outro, uma hora está vivendo de uma maneira, outra hora está vivendo de outra maneira. Isso por si já é prejudicial para uma criança, né? Sim. A criança precisa de estabilidade de rotina, né? Com relação à mãe dessa criança, que provavelmente é a outra moça que encontra-se num estado de saúde bem debilitado, né? O fato dessas crianças conviverem com essa mãe debilitada prejudica, ajuda a mãe? Como entender essa história tão difícil? Na verdade, essas crianças, Trícia, um pontinho que eu vou voltar lá e vou te responder essa, se tornam adultos dependentes dos outros, adultos que desencadeiam algum transtorno, porque o meio ele colabora para isso, tá? Não vai ajudar essas crianças a estarem perto, porque a pessoa está ali, ela está fora de si. A única coisa que essa criança vai ter é a imagem do pai ou a mãe ou da avó desse jeito. Né? Então, assim, essa criança, quando eu falo que ela sofre grandes danos emocionais, ela acaba arrastando para a vida dela adulta. Não seria uma forma de incentivar essa mãe a se curar o fato dela ter filhos? Não. Do jeito que elas estão, fora delas, não. E a internação dessa moça talvez fosse a única solução nesse momento. Eu escutei uma entrevista da mãe dizendo que não consegue, já conseguiu internar uma vez, né? Mas que não consegue uma internação. Talvez ela tenha que lutar na justiça para uma internação compulsória, porque a filha não aceita estar doente, né? Na verdade, os dependentes químicos, eles nunca aceitam que eles são dependentes, né? Eles falam que eles usam de vez em quando e que para. Usam, eu escutei bem, como efeito recreativo. Isso. E a gente sabe que a droga de recreativa não tem nada. Gente, droga nunca é brincadeira. Droga, né? Se droga fosse coisa boa, não teria esse nome. Quem usa droga tem dois caminhos. Um é a penitenciária e o outro o cemitério. E se sobrevive, vem com sequelas. Por que é tão difícil hoje trabalhar com dependentes químicos? Porque eles têm que querer. E de 100%, 99% não quer. A família quer, a família investe, a família vai lá, mas se ele não quiser, não vai ter resultado. É por isso que, por exemplo, algumas instituições beneficentes que tratam de dependentes químicos, eles fazem uma única exigência, né?
Nós temos a Fazenda da Esperança, por exemplo, da Igreja Católica, e tínhamos uma outra que também era uma espécie de uma ONG. A única exigência que eles pedem é que a pessoa faça uma carta de próprio punho, dizendo que chegou no fim da linha e, a partir daquele momento, ela tomou consciência de que ela precisa de tratamento. Sim. Porque só assim ela consegue se curar? Consegue. Mas, a partir do momento que a pessoa é internada, mesmo que não seja por escolha própria, ela não vai poder ter acesso à droga. Ela vai fazer uma desintoxicação. Isso não melhora a condição dela? Ela vai fazer, tá? Eu já fui voluntária na Missão Vida, no Iranduba, onde trabalhávamos com dependentes químicos e moradores de rua. E, assim, eles tinham um período para estar ali. 7 meses aqui. Só o que acontece? Ali dentro, eles podem ter, eu estou falando desse lugar, eles podem ter o suporte psicológico, social, jurídico, mas ele tem um período para sair dali, eles não vão morar ali para sempre. Eles vão sair. E quando eles saem, eles voltam para o mesmo lugar aonde eles começaram a usar droga. Eles têm os mesmos acessos, as mesmas amizades. Mas eles voltam por querer? Depois de eles terem enfrentado essa jornada de 7 meses, eles voltam por querer para esse... Voltam porque, volto a falar, é o mesmo ciclo de amizade, é o mesmo bairro, é o mesmo tudo. E aí, atendendo os dependentes químicos, o que eles me falavam? Eu já estou aqui pela 3ª vez. Por que você volta? Aí eles usam os problemas, os gatilhos. Ah, eu voltei porque eu estava desempregado, minha mulher me deixou, e aí eu voltei. Porque o drogado, eu não sinto fome, eu durmo na rua, eu vivo a minha vida do jeito sem pertencer à sociedade. Então, eles vão sempre ter uma justificativa, uma fala em relação ao ato que eles vão voltar a fazer. Volto a falar, Trícia, tratar dependente químico é uma das pessoas na área da saúde mental mais difíceis da gente trabalhar. Porque eu volto a dizer que eles têm que querer. A família pode ter o dinheiro que for, investir com o melhor profissional. Se ele não quiser sair, ele volta. Ele volta porque a sensação faz falta, mesmo depois do período de intoxicação. Ele volta porque ele volta para o ambiente. E se, de repente, ele não voltasse para esse ambiente, ele recomeçasse uma vida nova em outro lugar, teria mais chance de cura? Teria mais chance. Teria mais chance. Só que a gente volta a falar. Por mais que vá para um outro lugar, em todos os lugares, a droga ela está aí, facilitada. Mas aí ela não convive no ciclo. Não. Ela não vai saber onde está o traficante, onde estão as pessoas, né? Talvez seja por isso que algumas instituições, como, por exemplo, a Fazenda da Esperança, ela não trata os dependentes químicos daqui a aqui. Há um intercâmbio. As pessoas são distribuídas, eu não sei se ainda funciona assim, mas as pessoas eram distribuídas para outras fazendas que existiam no mundo todo, né? E talvez ali fizessem novas amizades e pudessem reconstituir ou reconstruir a vida em outro lugar, né? Sim. E assim. E muitas dessas pessoas, depois desse período de 1 ano de internação, a gente vê que elas não querem sair. Elas querem continuar lá dentro, trabalhando como voluntárias. Sim. Porque provavelmente elas têm medo de sair e enfrentar um mundo lá fora, né? Exatamente. É um dos transtornos que desencadeia com o uso de drogas, né? Pode ser a maconha, que aparentemente é a mais leve, é a esquizofrenia. Né? A esquizofrenia ela é desencadeada pelo consumo excessivo de drogas, né? Exatamente. Ou seja, a pessoa que utiliza droga, ela pode se tornar um esquizofrênico. Se ela tiver a predisposição para isso, ela desencadeia a esquizofrenia. E esquizofrenia, gente, infelizmente, não tem cura. Não tem cura. É a doença mental mais difícil de tratar, né? A mais elevada. Eu sempre dou esse exemplo no consultório em falar que a esquizofrenia comparar com aquelas pessoas que antigamente eram chamadas de louco na sociedade, que anda nu na rua, que come lixo, né, que dorme nas ruas. É nesse nível. Então,
É tanto que a esquizofrenia é um dos transtornos que recebe o benefício até enquanto eles estão vivos, tá? Benefício social do Isso, governo. o benefício do governo. A esquizofrenia, gente, realmente é como se fosse na escala das doenças psicológicas a mais elevada, né? Então, olha a importância de você alertar aí para os seus familiares que com droga não se brinca. Até a droga mais leve, ela pode desencadear uma doença seríssima, como a esquizofrenia, né? E esse ambiente tóxico para a criança, ele também propicia que ela, quando mais velha, vá buscar droga? Essa criança, né, volta a falar, dependendo muito da idade. Tem criança com 4, 5 anos que é super inteligente, armazena coisas que é incríveis. Essa criança precisa de um atendimento, um acompanhamento psicológico contínuo ou por muito tempo. Né? Precisa dessa base familiar, porque é uma criança exposta, de alguma forma. Na escola, é um caso que mostra a mãe, mostra a família. Essa criança já pode sofrer um bullying aí pela mãe ter esse comportamento. Mas no caso, essa criança não é filha da pessoa em questão. Sim. Da cunhada, suposta cunhada. Exatamente. Né? Mas convivia com aquilo e também percebe a mãe nas condições que a mãe está. Então, gente, vamos aqui combinar uma coisa. Droga é sempre prejudicial. Se você tem uma predisposição, você pode acessar doenças seríssimas. Em qualquer outro caso, você pode se tornar um dependente químico, não dominar mais sua vida. E, assim, como a gente já falou aqui, né, vários médicos são unânimes em falar. A droga só te leva a 2 caminhos, a penitenciária ou o cemitério. Por favor, a gente faz um apelo aqui. Se você tiver a possibilidade de fazer alguma coisa pela sociedade, no sentido de prevenir as crianças da sua comunidade, os adolescentes, os jovens, a nunca terem acesso a uma droga, porque a droga, por mais fraca, mais boba que seja, um remédio para emagrecer, ela pode ser a porta de entrada para um mundo que não tem mais volta. Eu agradeço a audiência de vocês e espero vocês no próximo programa. Muito obrigada.